A intenção por trás das tuas ações é que garantem a qualidade dos teus resultados. Vamos falar sobre isso? Olá, mulher, seja muito bem-vinda a mais um de Corpo e Alma e hoje nós vamos falar sobre o poder da intencionalidade, a intenção. Isso é muito importante, isso é maravilhoso e quando a gente entende a potência que a intenção tem, a gente não consegue se desvincular dela. Bom, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Mas sempre, né, antes da gente adentrar nos nossos mergulhos profundos nessa plataforma, neste mar YouTube, peço a você que se sirva desse conteúdo com discernimento, com autorresponsabilidade, lembrando que isso é um recorte, né, desse tema. O ser humano é muito complexo, então todos os temas que eu trago aqui, eles têm uma complexidade muito grande, e eu trago aqui para vocês um fragmento, um recorte. Aprofundamentos maiores nós fazemos dentro dos programas, dos cursos, treinamentos, vivências, enfim, tudo que está disponível para vocês aqui no link na descrição desse vídeo, tá? Então vocês podem estar olhando aqui no link, vendo tudo que tem aí acontecendo neste momento do agora. E se você sentir o chamado de vir participar de algum deles, seja muito bem-vinda. Bom, isso não pode faltar aqui. Curta, compartilha, se engaja. Você compartilhando esse vídeo, você ensina para o YouTube que esse é um conteúdo de valor e ele distribui para mais pessoas. Ele distribuindo para mais pessoas, a gente faz esse movimento lindo, maravilhoso em coletivo, porque é em coletivo que faz sentido. Um ser humano que se transforma, ele impacta no coletivo, e o coletivo que é impactado por um indivíduo que se transforma, ele impacta outros indivíduos, e assim a gente faz esse movimento aí de efeito dominó positivo, né? Para contribuir para criar construção, para a construção, né, de um mundo mais humano, um mundo mais próspero, um mundo mais justo, um mundo mais gostoso de se viver. Um mundo com mais intenção positiva, vamos botar dessa forma. Vamos lá. Intenção. Gente, uma ação, a mesma ação, ela pode ter intenções diferentes, o que vai ter resultados completamente opostos. A gente foi criado e educado, né, no mundo que acaba olhando muito mais só para os resultados, para a matéria, e a gente, muitas vezes, pelo fato de não ver com os nossos olhos nus, a intenção, né, aquilo que é o sutil. Só que para que uma coisa venha para a Terra, ela antes foi formulada, foi gestada, foi criada num plano mais sutil, né? Para que uma ideia se torne concreto, por exemplo, antes que esse copo, que essa taça fosse materializada, construída, criada, teve a ideia. E a ideia a gente não pega na ideia, teve uma intenção para que isso aqui viesse para a matéria, né? Então, quando a gente começa a entender isso, nossa, tudo que está manifestado no mundo tem uma ideia por trás, tem uma intenção por trás. Qual é essa intenção? Aqui é uma chave de ouro, porque isso quando a gente se apropria disso e realmente passa a viver a nossa vida com mais intencionalidade, a gente consegue ter mais propriedade daquilo que a gente está trazendo para a matéria, aquilo que a gente está criando, os resultados que a gente está alcançando. Por quê? Porque a gente começa a ter uma visão mais ampla e também mais certeira. Gente, intenção é tudo. Se você garante a qualidade da tua intenção, você pode ficar tranquilo que vai ter um resultado bom. Se a tua intenção não está clara, eu sugiro fortemente que você dê um passinho para trás, respire, se conecte com o seu corpo, se conecte com as suas emoções, se conecta com o que está acontecendo dentro de você, clareie essa intenção antes de fazer um movimento, tá? Claro
que não é que vocês vão ter sempre muita clareza de tudo que vocês estão fazendo. Não, não é assim que a vida funciona. Muitas vezes a gente vai aliás, a gente vai clareando à medida que a gente vai caminhando. Mas a gente precisa estar sempre se questionando. Qual é a minha intenção? Por exemplo, aqui, qual é a minha intenção de estar aqui gravando essa aula? Qual é a minha intenção aqui com esse canal do YouTube? Né? Eu sempre estou me perguntando isso e sempre me lembrando dessa intenção. Porque aí eu consigo. A minha intenção aqui é que a gente possa ter um espaço onde a gente fortaleça a nossa profundidade. Porque eu acredito fortemente que nós precisamos de conexões profundas, nós precisamos desse espaço de profundidade, esse espaço que a gente possa olhar para dentro, esse espaço que a gente possa sentir a nossa humanidade pulsando na nossa pele, na nossa carne. Quando a gente faz isso, a gente está cumprindo com o nosso papel aqui, de ser humano. Quando a gente está pulsando em si, a gente se realiza enquanto ser humano. E isso, para mim, é muito importante, é muito forte. Isso é o que me dá o maior tesão de viver, é falar sobre isso aqui, né? É trazer esse conteúdo para vocês. E por eu ter essa intenção, fica muito mais fácil de eu vir aqui e gravar. Mesmo nos dias que, às vezes, eu estou um pouco mais cansada, mesmo nos dias que não tá tão... Aqueles dias que tem, né? Que tem aqueles dias que a gente não tá tão assim animada para a coisa. Mas na hora que eu paro, peraí, qual é a minha intenção? Tá, a minha intenção é essa. Na hora, revigora. Claro que tem dias que são mais difíceis, mas eu consigo, como eu tenho a intenção clara aqui, eu consigo me preparar e me organizar para que eu traga conteúdos aqui para vocês. Para que eu esteja sempre aqui trazendo, falando aqui com vocês, até porque eu nem consigo não falar. É tão forte que eu não consigo não falar. Espera aí, gente, volte para cá. Eu não consigo não falar disso. Então, é sempre esse lugar de qual é a minha intenção com isso? E aí, como eu tenho essa intenção clara de tentar alcançar o máximo de corações que eu puder, com a minha voz, com o que eu estou trazendo, então aí eu consigo me preparar, me organizar, eu tenho a força e a energia que precisa para eu olhar como eu posso comunicar melhor esses conceitos, essas sabedorias, isso tudo que eu estou aprendendo, isso tudo que eu estou vivenciando, isso tudo que eu já sei que funciona. Vocês entendem? Quando a gente tem a intenção clara, o resultado, ele vem com mais facilidade e mais alinhado. O resultado sempre vai estar alinhado com a intenção. Sempre. Porque a gente sempre vai ter o resultado daquilo que a gente intencionou, querendo ou não. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, porque eu quero que vocês comecem a pensar mais. O que eu quero? Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo aqui é alcançar o coração dessas pessoas. Tá, como que eu posso alcançar o coração dessas pessoas? Como é que eu vou me apresentar para essas pessoas? Gente, quando você passa a viver uma vida com mais intencionalidade, você começa a pensar de uma certa forma em tudo. Inclusive a roupa que você está vestindo, como que você vai estar, como que você vai falar, né? Como que você vai se posicionar. Isso tudo causa um impacto. Isso tudo cria um campo. Isso tudo comunica. Então, quando você traz clareza para a intenção do que você está querendo alcançar, você consegue ter mais domínio do resultado que você vai ter. Porque o resultado ele está sempre conectado com a intenção. Sempre. Inclusive, você olha para os seus resultados, você consegue ver qual é a intenção que está por trás. E se certifique, não tem intenção ruim, não tem intenção boa. O problema é que muitas vezes a gente fala que quer uma coisa, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente quer outra que a gente não tem a coragem de assumir ali o que a gente quer,
porque a gente está julgando que isso não vai ser socialmente aceito, a gente está julgando que isso as pessoas não vão aplaudir, então a gente fala que quer uma coisa, mas no fundo quer outra, e aí essa contradição vai criar ruídos na tua manifestação, no teu resultado. Certifique-se das intenções primeiro e seja honesta com você. Qual é a minha intenção aqui? Gente, nem sempre a intenção tem que ser a intenção mais elevada. Às vezes a intenção mais corriqueira. Tem coisas e coisas. Tem momentos e momentos. Mas se perguntem. Eu gosto sempre de trazer isso porque eu quero que vocês tenham um entendimento de que não tem o pecado. Essa coisa, pequei. Não podia pensar que eu queria, sei lá, tal coisa. Por exemplo, uma coisa que as pessoas também têm muito essa questão, né? Com dinheiro. Muitas vezes a gente tem essa crença aí difundida que o dinheiro é uma coisa ruim. Gente, dinheiro não é ruim, dinheiro é dinheiro. Ruim são, às vezes, as pessoas que se servem do dinheiro para fazer alguma coisa ruim, porque o dinheiro, na verdade, ele só amplifica. Então, se você é uma pessoa ruim, o dinheiro vai amplificar a tua ruindade. Se você é uma pessoa boa, ele vai amplificar a tua bondade. Então, vocês percebem que, às vezes, as pessoas têm medo de falar alguma coisa, por exemplo, não, o meu trabalho, eu tenho a intenção de, com isso aqui, também prosperar financeiramente. E aí, às vezes, mas essa não é uma intenção altruísta. Claro que é. Claro que é. Essa também é uma das minhas intenções aqui, com as minhas aulas, com meus vídeos, com tudo que eu faço aqui para vocês. É claro que eu tenho também uma intenção, tanto de tocar os corações, o máximo de coração que eu possa, como também de fazer dinheiro com isso. Porque fazendo dinheiro através disso, eu consigo alcançar mais e mais e mais. O dinheiro vai amplificar eu poder levar a mensagem que eu quero. A intenção primeira é levar para os corações, mas eu também tenho a intenção de fazer dinheiro, né? De estar ali difundindo os meus cursos, palestras, treinamentos, de todas essas coisas. Isso não é uma intenção ruim. Isso que eu quero que vocês prestem atenção na hora de julgar o que vocês estão sentindo, porque quando você julga o que você está sentindo, como, eu só posso ter essa tem que ser aquela coisa que da Madre Teresa que todo mundo vai aplaudir, que vai achar bonitinho. Eu não posso ter uma outra intenção que seja uma intenção de repente só para mim, né? Não no caso disso que eu falei, né? Mas sei lá. É porque na verdade nunca tem uma intenção que é só para você. Quando a gente vai descascando essa cebola, nunca tem uma intenção que é só para você. Porque você não está desconectado do todo, né? Então, até quando você, sei lá, vou dar um exemplo aqui que me veio, que é uma coisa boba, simples, mas eu acho que vai clarear isso que eu estou querendo ilustrar. Se eu for comer uma comida gostosa, eu meus exemplos de comida, né? Vou comer uma comida gostosa. Eu comendo essa comida gostosa, eu vou apreciar os sabores, o cheiro, a textura e tudo ali daquela comida. Eu vou ficar, eu vou estar ali sentindo prazer nessa comida. Eu vou estar, e eu sentindo tudo isso, eu vou acabar transbordando tudo isso. Então, eu comer essa comida também não é uma coisa só para mim, não é só eu que estou sentindo esse prazer, essa alegria ali de estar comendo uma coisa que, entre aspas, poderia estar sendo vista só como uma coisa só para mim. Não, porque eu transbordo alegria, eu transbordando alegria, vai respingar essa alegria em alguém. E aí a gente vai fazer esse movimento também coletivo. Então, vocês percebam que a gente não está desconectado do todo, a gente não está desconectado de nada. E quando a gente se certifica da nossa intenção, a gente consegue imprimir mais força para alcançar o resultado que a gente quer. Essa intenção, você precisa ser honesta com você, porque aí você consegue lapidar melhor. Vocês podem comunicar a intenção que vocês têm de uma forma direta, assertiva,
honesta, amorosa. Vocês podem e devem, porque assim vocês garantem o que é, que vocês garantem a qualidade do resultado do que vocês estão buscando. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu estava aqui escrevendo, eu já até mencionei isso, estou abrindo novos caminhos, novas frentes, novas questões aqui, e eu estava escrevendo um e-mail, e na hora que eu estava escrevendo aquele e-mail, eu pensei assim, antes de eu escrever o e-mail, qual é o meu objetivo com esse e-mail? Essas são perguntas importantes para a gente é, trabalhar a intencionalidade. Qual é o meu objetivo com esse e-mail? X. Como eu posso comunicar esse objetivo de uma forma direta, assertiva, amorosa, verdadeira, né? De uma forma autêntica? Tá? Aí você vai parar para pensar. O que eu quero dessa pessoa? O que eu quero qual é o resultado que eu quero obter aqui? Tá, eu quero X resultado. Então, como que eu vou comunicar isso para que fique claro para essa pessoa também o que eu quero? Quando a gente começa a trabalhar a intencionalidade, o peso da vida ele começa a deixar de existir. Porque se eu tenho clareza no que eu quero, se eu paro aqui, peraí, o que eu quero com esse e-mail? Eu quero X, Y, Z. Tá. Eu vou comunicar para essa pessoa que eu quero X, Y, Z. E aí eu trabalho essa comunicação para que alcance essa pessoa e comunicar de uma forma direta, não é ficar fazendo, não é manipular de uma forma negativa, não é eu ficar mexendo os pauzinhos aqui de uma forma que eu não me revele. Isso tem um problema, porque aí é onde a gente entra naquela questão, a tua intenção é X, você está comunicando Y, não vai dar bom. Se a tua intenção é X, comunique X. Ainda que você busque palavras mais refinadas, palavras mais bonitas que comuniquem em X. Mas se você quer X, comunique X. Isso dá. Eu vou falar dá trabalho, mas é porque a gente não está acostumada com isso, então vocês vão parar um momento aí para pensar, para elaborar, que nem esse e-mail que eu mandei, pode ser 2 dias escrevendo esse e-mail. Pensando, sentindo, o que é? Deixa eu ler isso de novo, deixa eu escolher as melhores palavras que vão comunicar realmente o que está aqui dentro de mim. Eu passei 2 dias para escrever isso, né? Porque eu quero garantir que a minha intencionalidade está sendo comunicada, que o X está sendo comunicado. Né? O X que eu digo desse exemplo, né? De quero X, então comunicar X. Gente, isso é prática. E isso a gente vai fazendo esse movimento à medida que a gente vai se conectando com nós mesmos. Eu sempre vou falar isso para vocês. Tudo vai voltar para esse lugar de o que está acontecendo dentro de mim, o que eu quero, qual é a minha necessidade genuína nesse momento, certo? Pensar qual é a minha necessidade aqui. A minha necessidade é essa. Então, comunica a necessidade de vocês de uma forma direta, assertiva. Vocês não precisam se esconder. Só que a gente aprendeu que não podia comunicar, né, de uma forma direta, de uma forma assertiva. Mas é muito importante isso. Então, construam essa relação íntima com vocês, para que vocês entendam aquilo que realmente te compõe. Nossa, não, eu quero tal coisa. Eu gosto disso. Né? Vou dar um exemplo também prático. Tem muitas coisas, muitas vezes a gente não revela a nossa intenção porque a gente tem medo de ser julgada, certo? Por exemplo, eu sou uma mulher de uma natureza um tanto exuberante. Eu gosto de aparecer. Não é à toa que eu sou professora, né? Que foi o palco que eu escolhi. Então, quando eu venho dar aula, eu não venho só dar aula, de passar ali, só de passar o conteúdo. É de passar o conteúdo, mas é também de dar vazão para esse lugar, essa parte de mim
que gosta de estar ali no centro, que gosta de aparecer. E isso a gente precisa se apropriar. Eu gosto disso, como é que eu vou fazer isso? Entender quais são as reais intenções. Que, por exemplo, eu gosto de aparecer, mas eu não gosto de aparecer a qualquer preço, a qualquer custo. Eu escolho aonde eu vou aparecer, que é aqui, dando aula, trazendo coisas que para mim são importantes de serem faladas. Entende? Então, quando você vai linkando tudo isso, você vai ajustando e você vê que tudo pode coexistir, porque a tua intenção, ela tá verdadeira. Você não tá abrindo mão da tua integridade, porque tudo pode coexistir, gente. Eu posso gostar de aparecer e trazer conteúdo profundo. Eu posso fazer dinheiro com conteúdos profundos, com ideias e com conceitos, com orientações que vão ajudar a humanidade, né? Então, assim, vocês percebem que tudo pode coexistir? Só que o principal é que você esteja alinhado e esteja confortável com a sua intenção e de comunicar a sua intenção. Isso vai exigir de você esse... Eu não quero chamar de trabalho, vamos lá, eu quero dar uma outra palavra para isso. Não é um trabalho, é um trabalho. É um trabalho. Mas é como se você tivesse ali. É um trabalho porque eu ia falar, é um processo artesanal. Mas o processo artesanal, ele é trabalhoso, né? Porque a gente associa. Eu não queria usar a palavra trabalho, porque muitas vezes a gente associa a palavra trabalho a algo pesado, a algo complicado, né? Quando, na verdade, não é. É você simplesmente dedicar ali a atenção dessa obra de arte que é você. Qual é a tua intenção? Quando você intenciona o seu dia, hoje eu quero... Você pode trazer uma palavra para o seu dia. Hoje eu quero... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo esses dias. Eu acordei e falei, qual é a minha intenção para o dia? Eu gosto sempre de trazer uma palavra para o meu dia, né? E aí eu pensei assim, eu falei, eu quero um quentinho no coração. Falei isso, setei ali a intenção para o dia e fui viver o dia. Nesse mesmo dia, eu acabei lendo uma poesia que apareceu para mim ali, e uma poesia muito bonita, muito gostosa, né? Que trouxe o quentinho no coração. E também foram acontecendo várias coisas que me trouxeram isso. E antes de eu dormir, eu estava com a mão assim no peito, e eu estava com uns olhinhos essenciais. Eu gosto de passar uns olhinhos essenciais também no corpo, né? Misturado ali com óleo e tal. E eu estava passando, né? E passando também aqui no coração. E nessa que eu estava passando no coração, eu senti literalmente o quentinho, até por causa do atrito, né? Passando, eu falei, aí me veio assim, falei, gente, o poder da intenção é muito maravilhoso. Porque quando eu acordei, eu falei, quentinho no coração. E eu passei o dia inteiro tendo quentinhos no coração. Claro que eu estava atenta para receber esses quentinhos. Inclusive, até na hora de dormir, literalmente o quentinho, né? De sentir ali do atrito da pele. Então, vivam com mais intencionalidade. Na hora que vocês acordarem, traz uma palavra para o teu dia. Na hora que você for comunicar com uma pessoa, traz a intencionalidade. O que eu quero? Qual a minha intenção nessa conexão, nessa relação? No trabalho de vocês, qual é a minha intenção com isso aqui? O que eu quero trazer para essas pessoas? O que eu quero? Como eu quero colaborar? Quando vocês setam a intenção, vocês abrem um caminho muito profundo dentro de vocês. E vocês garantem também a qualidade do resultado. Vocês garantem que o resultado está sendo o mesmo que você quer, quando você está disposta a intencionalizar, né? E de pensar, eu quero tocar o coração das pessoas. Então, como que eu vou tocar o coração das pessoas? Trazendo beleza? Isso é uma preocupação que eu tenho aqui. Por isso que eu tento deixar as coisas o mais clean possível aqui nesse, né? Vamos chamar de cenário. Venho aqui também apresentável, no sentido de... Eu gosto também de maquiar, de fazer as coisas e trazer
esse espaço também de beleza, né? Para que essa mensagem chegue para você, como eu posso facilitar a absorção desse conhecimento, a absorção, a entrega, como eu posso facilitar a entrega daquilo que eu quero comunicar. Isso tudo é uma intencionalidade. Isso tudo, ele é pensado, não é assim aleatório, porque nada é aleatório no mundo, não tem nada que seja aleatório. Até quando a gente fala de improviso, que inclusive eu adoro, o improviso ele é uma grande arte e eu adoro o improviso. Para você improvisar, você precisa ter repertório. Você não improvisa sem repertório. Um bom improvisador tem uma vasta experiência de vida, porque já passou por várias experiências e aí você consegue improvisar. O improviso, ele exige vivência, ele exige experiência, ele exige a intencionalidade, porque quando você seta, tá, eu vou improvisar nisso aqui, seta a intenção porque as coisas vão se reajustar para que você entregue aquilo ali, né? Então, a intenção, ela é o que fortalece o teu lastro, ela é o que garante essa abertura de caminhos, né? E aqui eu quero convidar vocês que tomem mais consciência das intenções, da real intenção que você tem por detrás da ação que você está fazendo, né? E vá alinhando, ajustando, integrando essa intencionalidade com a ação, vai ajustando, né? Minha palavra é essa aqui, a minha ação é essa aqui e a minha intenção é essa aqui. Quando elas se alinham, o caminho abre. Porque a intencionalidade, ela também traz a integridade. Isso é prática, né? Isso é a prática de se estudar, de se aprofundar, de conhecer o que te compõe. Lembrando também que o que te compõe, ele vai estar sempre em processos de transformação, né? É sempre um mergulho, é sempre uma expansão, é sempre a gente está sempre ampliando, né? Nós somos seres abertos, nós não somos cristalizados. Então é importante a gente estar aberto para essas múltiplas potencialidades e estar ali aberto também para conhecer cada vez mais de nós mesmos, porque somos um grande mistério que a gente vai passar a vida inteira conhecendo pedacinho por pedacinho e não vai chegar na totalidade, porque a totalidade não existe, né? A gente está sempre expandindo. E essa é a grande magia da vida. E quando você traz a intencionalidade para isso, você consegue fluir mais, fluir melhor na grande correnteza da vida, no fluxo da vida. E para as mulheres que querem fazer essa caminhada, que querem trilhar essa jornada com a minha guiança, fica aqui o convite para vocês virem fazer parte do programa Expansão da Sua Potência Feminina, que lá a gente faz a gente trilha esse caminho de aprofundar em si, né? De aprender, entender o contexto histórico, cultural que você está inserida, de entender como se abordar, como você vai começar a olhar para dentro e ir trabalhando essa comunicação interna, né? Trazendo uma abordagem mais compassiva, uma abordagem mais amorosa, para que você possa, de fato, se abrir, se revelar para você mesma. Isso é fundamental. Tem também no terceiro módulo, onde a gente trabalha o tornar-se. O tornar-se não é você se tornar uma outra pessoa, mas é você se tornar cada vez mais quem você é, né? E tem no quarto módulo, que é a expansão, é de você expandir a tua potência, expandir quem você é e transbordar essa tua potência no mundo, né? Dentro desse programa, a gente tem várias aulas, nem sei te falar agora o número exato de aula, mas tem mais de 36 aulas, mais ou menos, teóricas, fora as práticas corporais, né? Porque a base do meu trabalho é o corpo. A gente precisa conectar com o nosso corpo, com o nosso sentir, para poder entender essa multidiversidade que habita dentro de nós mesmas, né? Então, fica aqui esse convite para quem quiser fazer esse mergulho dentro do programa Expansão da Sua Potência Feminina. O link está aqui na descrição, então vocês podem estar fazendo a inscrição e vindo participar desse programa.
Mulheres, respirem, tragam intenção para o dia de vocês, tragam intenção para a vida de vocês, para as ações de vocês. E vivam com mais presença, vivam com mais fluidez. Lembrando, eu preciso sempre dar esse parêntese para que vocês não peguem um chicotinho, tá? Quando eu falo vivam com mais presença, vivam com mais fluidez, vocês não vão fazer isso 100% do dia de vocês, tá? Vocês vão sair, vocês vão voltar, vocês vão sair, vocês vão voltar, vocês vão sair, vocês vão voltar. Porque é assim, a gente está nesse processo de expansão. Então, saiu, não botou a intenção, não tem problema. Se percebeu, pronto, volta e traz uma intenção. Certifica da tua intenção, te pergunta sobre ela e segue a vida. Não tem pecado. Larga esse chicotinho e viva a vida partindo de uma grande experiência, né? Essa, inclusive, é uma excelente intenção para ter a experiência da vida, né? Que assim você vai vivendo o momento, de momento a momento, sem essa super expectativa, porque aí é a experiência que está valendo, né? Então, agora está sendo uma experiência, então não tem um erro, é uma experiência, né? Então, certifiquem-se das suas intenções e alinhe ela com as suas ações para alcançar os resultados que vocês realmente querem. Um grande beijo, um grande abraço e eu vejo você em breve.